Vocês sabiam que nós, por estarmos encarnados, muitos podem ter, ainda lá no mundo dos espíritos, companheiros ou companheiras espirituais que já foram e continuam sendo nossos parceiros? Pois é, como se fossem esposos, esposas, enfim, é um tipo de relacionamento em que muitas vezes decorre, inclusive, de outras existências. São espíritos companheiros de jornada, certo? E que às vezes, por uma questão, né, não digo de prova, mas uma certa necessidade daquele outro espírito que vai encarnar, ele precisa muitas vezes passar, né? Muitas vezes ele não é que ele é proibido não se relacionar com outros espíritos encarnados, mas muitas vezes ele traz dentro de si aquela sensação, né, de que conhece um, conhece outro, mas às vezes, sabe aquela sensação, muitos, sabe, não era aquilo que às vezes a pessoa busca, não era aquilo que a pessoa esperava, mas ela continua vivendo sua vida como encarnado e tendo, né, espíritos, vamos colocar um espírito, vamos colocar dessa forma, que são os verdadeiros companheiros dessas pessoas, certo? Então, isso é comum, é verdade, né? E essa informação eu já vi em vários livros, e um deles que eu gostaria de divulgar aqui para vocês, nós chamamos de A Sailor's Diary, ou Diário de um Marinheiro, né? Que é pelo espírito Joseph Francis. E lá ele vai comentar, né, sobre o seu companheiro médium que está encarnado, tá certo? Companheiro, certo? De amor mesmo, de sentimentos, né? Mas vocês vão perceber que não é aquela coisa egoísta que muitos, né, infelizmente de nós, temos ainda. Não. É aquele amor, aquele companheirismo de dar força àquele espírito que está encarnado, cumprindo uma tarefa ao longo de sua jornada, certo? E ele na espiritualidade continuando seu trabalho, sua sustentação, né? Enfim, dando prosseguimento à vida. Mas isso é o que nós chamamos, né, de relacionamentos extracorpóreos, né? Isso pode acontecer. Da mesma forma que, infelizmente, pode ocorrer também relacionamentos extracorpóreos, claro, aí já decorre já de outras afinidades vibratórias, de espíritos que às vezes estão, muitas vezes, com baixa vibração, certo? Muitas em decorrência de certos vícios, enfim, de certas outras questões, que ele pode acabar se relacionando com esse outro espírito, tá? Mas, para encerrar aqui, muitos até perguntam, nossa, então quer dizer que eles podem, de repente, ter o que nós chamamos de relação sexual? Eu não diria bem uma relação sexual. Por quê? Porque quando já está em espírito, isso, claro, dependendo do grau evolutivo desse espírito, então, quando está no mundo espiritual, os centros de força genésicos, certo? Ele acaba sendo canalizado para outras funções, tá? E só muitas vezes o toque, né? Às vezes a presença junto com aquela outra pessoa, é como se a pessoa já tivesse tendo, né, uma relação, né? Vamos dizer assim, como se fosse sexual com aquela pessoa, uma relação íntima. Às vezes o toque na mão, né? Às vezes a presença junto já preenche já as suas necessidades e dão força. Um dá força ao outro. Não sei se vocês estão me entendendo, certo? Tá? Então, isso, claro, decorre da própria condição evolutiva, né? Isso não quer dizer que o sexo é proibido. Claro que não, né? Muito pelo contrário. É a nossa forma natural de promover o quê? Não só o fortalecimento, né? A união entre dois seres, mas principalmente, né? Se não fosse o sexo, nós não estaríamos encarnados também. Concorda? Então, a gente vai precisar tirar um pouco aquela visão pecaminosa, apregoada por aí, mas, ao mesmo tempo, não significa que a gente tem que ser libertino por aí, não. Apenas que nós vamos ter o quê? Um certo respeito e um certo tipo de controle também,
Porque também o desregramento na área sexual causa também obsessões. Aliás, no mundo dos espíritos está cheio de espíritos ávidos por esses fluidos, por esse tipo de sensações também. Então, é tudo questão de sintonia, questão de nos educarmos, tá? Mas que não é proibido, claro que não, né? Apenas que tenhamos um certo quê? Controle, uma certa responsabilidade também, tá bom?